Olá pessoal do Me Salva, agora nós vamos ver aqui uma parte que é o comportamento final de uma função, ou seja, os nossos limites no infinito. Bom, o que é o comportamento final de uma função? Digamos que a gente esteja falando aqui de uma funçãozinha bem conhecida nossa, que é a função 1 sobre x, tá? Vou colocar aqui, f de x igual a 1 sobre x. Como é que essa função aqui se comporta? Bom, nós já sabemos que o que acontece? Conforme a gente vai tendendo a mais infinito, ou seja, chegando cada vez mais perto de um número muito grande, essa função aqui vai retornar valores cada vez menores. E o outro lado da função é simplesmente espelhar, porque é uma coisa análoga. Mas enfim, o que a gente precisa saber é o seguinte: qual é o comportamento final da nossa função 1 sobre x? Quando nós vamos tendendo aqui para a direita, para valores que vão tendendo a mais infinito, esse valorzinho aqui vai ficando cada vez menor. Isso vai nos revelando o quê? Ela vai se aproximar cada vez mais de zero e a gente sabe prever como é que ela vai ser daqui muito tempo, muito longe. Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa, que vai ser valores também pequenininhos, só que agora valores tendendo a valores bem pequenininhos, porém negativos. Então, qual é o comportamento final dessa função? Se nós formos colocar aqui a parte de limites, que é o que a gente sabe, nós vamos calcular o limite da função 1 sobre x com x tendendo a mais infinito, por exemplo. Nós sabemos que quando uma constante é dividida por um número infinitamente grande, esse valor aqui tende a zero, certo? E é esse o comportamento que a gente prevê aqui. Porém, tem algumas funções que a gente não consegue prever o comportamento final. Por exemplo, as funções trigonométricas, Vamos pegar aqui, por exemplo, uma função seno ou cosseno, seja lá o que for. Essas funções, elas andam assim, certo? Então, o que acontece? Elas estão vindo hora positiva, hora negativa, hora positiva, negativa. O que vai acontecendo? O que acontece é que a gente não pode prever qual que é o comportamento final delas, certo? E se a gente não pode prever qual é o comportamento final, o que acontece se eu for calcular um limite? Digamos que eu queira calcular o limite com o x tendendo a mais infinito da função seno de x. O que isso aqui dá? Bom, ora o seno vale 1, ora ele vale menos 1, ora ele está no meio desses dois valores, vai indo, porém ele nunca chega em um comportamento final que a gente possa prever, certo? Ele está sempre indo para cima e para baixo, segundo um período. Então, olha só, quando a gente vê o comportamento final da função, nós estamos interessados em encontrar justamente essas funções que a gente pode encontrar alguma coisa que se repita até o final da vida dessa função. Então, olha só. Nessa parte começa a nascer então a ideia de assíntota horizontal. Isso aqui é uma grande fonte de perguntas, tá? Mas é bastante simples. Então, digamos o seguinte, tá? Que a minha função, eu tenho uma função aqui que vai crescendo, digamos assim, Digamos que essa aqui seja a minha função. Em determinado momento da vida dessa função, ela começa a tender a um determinado valor que ela nunca vai atingir. Então, esse valor que ela nunca vai atingir, porém vai se aproximando cada vez mais, esse valor é justamente onde aparece a nossa assíntota horizontal. Ou seja, esse valorzinho que está aqui, essa função, tá? Vamos colocar aqui um valor k, seja ele qual for, tá? Essa função está se aproximando cada vez mais, mas se a gente for dar um zoom aqui, a gente vai ver que nunca se tocam, tá? Ou seja, a função vai se aproximar cada vez mais desse valor k, porém nunca, jamais vai tocar. Quando a gente tem isso daí, quando esse fenômeno acontece, nós dizemos que essa linhazinha aqui é a nossa assíntota horizontal, um valor intangível da nossa função. Quando que a gente encontra isso, gente? Tá? Sempre que a gente for fazer limites no infinito, tá? Quando eu for fazer limite tendendo a mais infinito, ou limite tendendo a menos infinito, de uma função f de x, se esse valor no infinito nos revelar um valor constante, um k, tá? Olhamos para o infinito, positivo ou negativo, e encontramos uma constante, essa constante pode ser positiva, pode ser negativa,
é uma assíntota horizontal, tá? Horizontal. Certo? Então, gente, na sequência a gente vai ver uma série de exercícios sobre isso, tá? Mas o que é importante aqui é o seguinte, tá? As assíntotas horizontais, elas valem para a parte positiva, para a parte negativa, tanto faz, tá? Mas é sempre quando é o comportamento final da tua função. Não adianta ela atender uma partezinha aqui e depois voltar, descer, subir, seja lá o que for. É o comportamento final. Tu precisa, para tu comprovar que tu tem uma assíntota, tu tem que ter justamente aqui essas funçõezinhas, esses limites no infinito. Aqui, se a gente for perceber aqui, né, conforme a função vai tendendo a menos infinito, vai se aproximando cada vez mais dessa reta aqui, que a gente pode considerar também uma assíntota vertical. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que vocês tenham entendido qual que é a ideia básica aqui de se ter uma assíntota. E na sequência a gente assiste mais aulas de exercícios resolvidos de limites. Muito obrigado e até logo.